Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar da transfiguração de Jesus no monte. Esse texto se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8, em Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, e em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. Vamos ler Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Na verdade, nós temos que ler o versículo 28 do capítulo anterior para entendermos melhor. Capítulo 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso deve ter sido uma informação muito confusa para os discípulos. Mas como? Que não vão passar pela morte? Será que vão ficar aqui até o final? Eles não tinham elementos, eles não tinham como entender o que Jesus estava dizendo. Mas com esse texto da transfiguração, nós entendemos, porque em ocasiões especiais, normalmente estavam juntos a Jesus, Pedro e os irmãos Tiago e João. Porque eram os mais íntimos, eram os mais chegados. Então, quando havia algo para acontecer, que seria algo extraordinário e especial, sempre estes estavam com ele. Pedro, o mais corajoso, aquele que não media palavras, é aquele que, quando Jesus andou sobre as águas, ele já foi se antecipando, querendo andar sobre as águas também. Pedro falava muito sem pensar, e nesse tempo aqui, ele ainda não era convertido. Tiago e João também, João reclinava a cabeça no colo de Jesus quando eles estavam juntos, inclusive na ceia. E era também íntimo. E seu irmão, inclusive a mãe deles, a mulher de Zebedeu, chegou a sugerir que no reino os dois ficassem lado a lado com Jesus. Tal era o grau de intimidade. Nós também podemos ter vários amigos, vários conhecidos, mas tem aqueles mais chegados, para quem contamos coisas mais íntimas, para quem pedimos sugestões e vice-versa. Então, com Jesus também não foi diferente. Hoje também, aqueles que são mais chegados a Jesus, aqueles que mantêm maior grau de intimidade, que estão sempre buscando, estão sempre conversando com o Senhor, essas pessoas, nós, quando agimos assim, nós também temos revelações que outras pessoas não têm. Quando lemos a palavra, muita coisa que não compreendíamos, a partir dessa intimidade, o Senhor nos revela muita coisa, muito mais do que no início, porque a intimidade aumentando também aumenta essa condição de saber mais da pessoa. Ninguém vai revelando seus segredos, a não ser que seja uma pessoa que não pense muito, não vai entregando seus segredos,
muitas coisas que são do seu íntimo para qualquer pessoa, mas à medida que a amizade vai aumentando, vai pegando intimidade, aí a pessoa começa a falar de coisas que não fala para outras pessoas. Assim também era com Jesus. Ele andava mais, em certas ocasiões, com Tiago, João e Pedro. E aqui, Jesus leva-os até um monte e foi de uma maneira particular. O Senhor, ele sempre trata com a gente de maneira particular. Mesmo que se estivermos todos orando, o Senhor entende tudo. O Senhor recebe cada oração, cada clamor de maneira especial, de maneira particular. Nós temos que orar sabendo que o Senhor, Ele colhe nossas lágrimas, Ele ouve cada palavra que falamos, para Ele não há nada difícil, mesmo que oremos todos juntos, mas ao mesmo tempo, em voz baixa, Ele está escutando o que nós passamos de dificuldade e também de lutas e de sofrimentos. Então, sempre nós somos tratados de maneira particular. E quando Jesus se transfigurou, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa descrição de Jesus, que é feita aqui para o Mateus, ele nem estava lá, mas foi passado para ele esse fato com tanta verdade que ele captou os detalhes. E aqui, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18, diz o seguinte: porquanto não vos demos a conhecer o poder, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui não é definido o monte, e pela sabedoria de Deus, nem seria preciso, inclusive porque quando aqui não é o monte que é santo, é aquela aparição, a glória de Deus ali naquele lugar que tornou naquele momento o Monte Santo. Porque se falasse que monte era, seria motivo e lugar de peregrinação. E o Senhor não gosta da idolatria. O Senhor quer que nós o busquemos em espírito e em verdade. Não precisamos de nada que confirme, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e não precisamos de provas. E também, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz o seguinte: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, com o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então aqui, João está ratificando pelas características de Cristo aqui no Apocalipse e o que Jesus é, como ele se apresenta, a aparência do Senhor. Também o Senhor é fogo consumidor. 7 dias o monte Horebe fumegava, e o Senhor, depois Moisés subiu e recebeu ali no Monte Sinai as tábuas da lei, ele recebeu a lei ali naquele lugar. Jesus, Deus, é o fogo consumidor. Então nós veneramos o Senhor, amamos ao Senhor, adoramos o Senhor, porque sabemos que ele é fogo e ele consome. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus estava transfigurado, Jesus se mostrou em glória. E nesse momento estava ali Moisés. Moisés não entrou na terra prometida porque ele havia desobedecido. Quando o Senhor falou que ele falasse à rocha para que vertesse água, ele estava irritado com o povo de Israel. E mesmo sendo um homem manso, ele bateu com
com o cajado, com a vara na rocha. Isso não agradou o Senhor. E naquele momento, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Mas quando ele estava com 120 anos, o Senhor o levou para o monte, de onde ele avistou toda a terra, para o Senhor mostrar que a sua promessa estava se cumprindo ali. Ele viu de longe toda a terra, em toda a sua extensão, mas ele não entrou. E ali ele morreu, e ali ele foi sepultado. E agora, nessa visão, ele estava ali também, com o corpo transformado, junto com Jesus. E também estava ali Elias, e os três conversavam entre eles. Elias não passou pela morte, como nós conhecemos na história bíblica. Ele foi levado numa carruagem de fogo e, logicamente, ele foi transformado, porque o sangue, carne e sangue, não podem entrar no reino de Deus. Há que ter uma transformação. E nós também, nós seremos transformados para nos juntar a Jesus. E os que morreram, quando forem encontrar com Jesus, esse corpo que será totalmente regenerado, ele será transformado, porque um corpo pecador, um corpo corrompido, ele não pode chegar aos céus. Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, ele participava de tudo, sempre dava sua opinião, ele nunca deixava de comentar, de falar e de arguir o Senhor. Mas ele ainda não era uma pessoa convertida, ele estava muitas vezes na carne e ele não entendeu a mensagem daquela transfiguração. E ele ficou tão embevecido, ele ficou tão envolvido com aquela cena que ele propôs que se fizesse uma tenda, ou seja, um tabernáculo para abrigar cada um deles, Jesus, Elias e Moisés. Ele não havia entendido, mas o Senhor aqui, antes que ele terminasse de falar, o Senhor disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui Deus está mostrando que Jesus é maior que Elias. Elias estava ali representando todos os profetas. E Moisés representando a lei. A lei e os profetas estavam ali ao lado de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Então, que não ouvíssemos Moisés, nem a Elias, mas antes que ouvíssemos a Jesus. E assim, Jesus quis mostrar para ele que aqueles 3 que estavam ali transfigurados, eles não estavam no mesmo nível. Jesus é superior a todos. Eles são seres humanos, pecadores como nós, que receberam missão e cumpriram a sua missão, como nós também devemos cumprir a nossa. Mas Jesus está acima de tudo. Jesus é incomparável. Então, esse tabernáculo que Pedro sugere, esse não poderia acontecer. Por isso que Deus não espera que ele acabasse de falar, porque ele precisava ser instruído naquele momento. E isso que o Senhor faz. Mas vendo a glória de Deus, esses discípulos, eles caem por terra. Ninguém pode ver a glória de Deus sem ficar desse jeito como eles ficaram. Por isso que Moisés não viu Deus de frente, porque ele poderia morrer. Embora ele tivesse uma estreita convivência com o Senhor, ele ouvia o Senhor, ele se apresentava a Moisés de várias maneiras, mas ele não o viu claramente. Ele pôde ver o Senhor se afastando de costas, porque ninguém pode sobreviver depois de ver a glória de Deus. Só de ver aquela luz e de ouvir aquela voz, aqueles homens caíram por terra. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Aí Jesus já tinha voltado ao normal. Tanto Moisés como Elias, eles não dirigiram a palavra
aos apóstolos, porque eles estavam num nível bem superior. Não seria possível, ali havia uma barreira intransponível entre os apóstolos e aqueles homens que estavam ali com seus corpos glorificados. Então, essa passagem é maravilhosa e ela é confirmada tanto na carta de Pedro como em Apocalipse, porque na Bíblia não há contradição. Fatos comprovam e ratificam outros fatos. Eu imagino a beleza, a maravilha daquela cena, vendo os três conversando, Jesus com aquelas vestes reluzindo como o sol. Deve ter sido maravilhoso. E isso deve ter marcado muito a vida desses discípulos. Até Mateus, que não viu, ele não estava lá, contou como aconteceu. Ele usou riquezas de detalhes, porque é maravilhosa essa passagem. Nós também, quando morrermos, nossos corpos, eles vão ser também glorificados, para que nós possamos, nos céus, continuar eternamente convivendo com Jesus. Essa será a maior alegria, porque a gente vivendo nos céus com Jesus, diante de Deus, entre os anjos, entre todas aquelas pessoas que iremos reconhecer, porque aqui nós somos limitados. Nem nosso cérebro é usado muito, nós usamos muito pouco da capacidade dele. Mas lá não haverá véu que vai encobrir o nosso entendimento. Nós reconheceremos as pessoas que estão aqui na Bíblia, que deram exemplo, que ensinaram, que também foram profetas, e vamos reconhecer, vamos saber quem são eles, porque todas serão reveladas para nós. Mas o mais importante será estarmos andando com Jesus pelas regiões celestiais, porque lá é uma outra vida, é uma vida maravilhosa que não vai ter fim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nós possamos um dia estarmos com Jesus no seu reino, na sua glória. Que o Senhor nos abençoe e que perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.